Queridos, homens com motivos para vencer. Isso é uma mensagem que Deus colocou no coração, meu coração, para trazer aqui, fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão profunda do que tem acontecido e do que verdadeiramente está acontecendo no nosso meio, ao nosso redor. Estamos sendo atacados de várias formas. E nós precisamos efetivamente sentir que nós somos do reino de Deus. Somos a diferença desse mundo, não tem jeito. E eu quero começar esse momento pensando assim. Eu já tomei a liberdade de fazer a pergunta a alguns participantes do grupo sobre o que era o motivo para eles, né? Quais são os motivos que te levam a crer mais, a desenvolver outras habilidades, outros dons? O que te motiva? E aí eu recebi algumas perguntas aqui, respostas que pediram para que fossem mais reservadas. E aí eu tenho aqui, por exemplo, uma delas é: Pastor Mansur, estou feliz, muito feliz. Isso é escrito por um de vocês, tá? Não posso falar é quem. Porque quando completei 20 anos de casado, levei minha sogra para o Japão. Quando eu e minha esposa completarmos 50 anos de casado, estamos pensando em buscá-la. Quer dizer, é um motivo. Pessoas que têm motivos e que estão levando esses motivos muito a sérios. Outro aqui colocou: amigo Mansur, tenho motivos porque sei que sou amado. No início deste mês perguntei à minha esposa: filha, você gosta de homem bonito, inteligente? Ela falou: não, meu amor, nenhum nem outro, só você tá bom. Então, mulher que anima o homem, né? Mulher que sabe estimular o homem a ser melhor e dar motivos a ele para ser grande parceiro. E o terceiro e último aqui diz: Mansur, tenho motivos para crer que as pessoas no futuro serão menos violentas, famílias menos violentas. Eu perguntei até o porquê, aí ele botou, né? Eu sou eletricista e no mês passado entrei numa UTI de um hospital, olhei ao redor e vi um monte de pacientes ligados a diversos aparelhos, e eu falei assim: olha, respire fundo que vou trocar o fuzil. Quer dizer, a família bateu nele até dizer chega. São motivos. Quais são os nossos motivos, tirando a brincadeira e tirando o momento de abrir? Quais motivos nos levam hoje a pensarmos e repensarmos o que nós temos sido no plano da salvação do Senhor? Aqui é só passar, né? Obrigado. Façamos as 3 perguntas, meu querido. Sou um homem motivado? É a primeira pergunta que a gente faz. No meu dia a dia eu tenho sido vaso de bênçãos e motivação para os que me cercam? É uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente também. E a terceira: e quais os motivos que me fazem feliz? O que motiva a sua vida? Quais são os motivos que hoje te estimula a querer mais? Não sentar no banquinho da igreja somente aos domingos, mas participativamente. Esse aqui é um motivo especial. Vocês estão aqui por um motivo. E esse motivo é ótimo. Crescer, engrandecer a obra de Cristo através da sua vida e do valor que você tem dado a ela. E aí a gente para ver a análise pessoal da capacidade de realização, né? Isso aqui tem sido muito usado nos dias de hoje, e usaram durante muito tempo, e usam muito tempo na área da psicologia, da psicanálise, e que são as áreas de esfera. Disseram que aqui tinha um negócio. Está aqui. E que são as áreas de esfera, né? Saúde. Como é que está a sua realização pessoal, a sua realização profissional, os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida? Eu tenho visto muitas esposas, a gente que trabalha no Ministério de Família, eu esqueci de falar, eu sou lá da Igreja Batista do Meia, nosso querido pastor Purim, João Reinaldo Purim Júnior, e a gente faz um trabalho lá com famílias. E hoje nós temos visto que muitas esposas estão reclamando que nós, homens, não estamos nos cuidando.
se nós somos a base forte de sustento do lar, então efetivamente nós precisamos cuidar da nossa saúde e disposição física. Recentemente eu conheci um senhor que estava com 62 anos e teve um filhinho recentemente. Ele começou a se cuidar. Eu comecei a olhar, eu olhei para ele e falei: rapaz, você está parecendo que tem 40. Eu falei: é claro, eu quero ver meu filho crescer, eu tenho que me cuidar. Então ele achou o que? No filho, motivos para se cuidar. Motivo é tudo que embasa e tudo que impulsiona o ser humano para frente. Quando nós perdemos os motivos, quando nós perdemos os sonhos, quando nós perdemos as expectativas, tudo acaba. Nos sentimos frustrados, nos sentimos opacos, nos sentimos sem deitar. Se botarem a gente numa cadeira, num sofá, ali a gente fica e dorme, se bobear e berra. E aí eu quero iniciar esse momento falando um pouco sobre essa capacidade de realização, que nós temos de executar algumas tarefas. Como é que estão essas áreas das nossas vidas? E aí a gente para ver, digamos, a primeira área que está ali em cima, ó, saúde e disposição. Essa tabela aqui, meus queridos, quando você vai fazer uma consulta com um coach ou com um psicólogo, e você começa a dar notas, né, de 1 a 10, aquela área específica da sua vida. E você vai depois vendo, depois de toda uma anamnese, uma análise, você vai vendo em que áreas você verdadeiramente está precisando focar mais. Então, por exemplo, a área da saúde e a disposição, como é que está essa área da nossa vida? Temos nos cuidado? A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. É como seguro de vida, que o camarada pergunta para você assim: vem cá, e você pretende fazer o quê? Quais são os sonhos da sua família? Aí você fala: eu pretendo que meu filho se forme nisso, minha filha se forme naquilo, e eu pretendo comprar um sítio assim, a gente ainda pretende viajar para... Mas se você não se cuida, você não vai conseguir ir a lugar nenhum, realizar nada. É diferente. Na área de desenvolvimento intelectual, muitas das vezes a gente para ver, a gente quer fazer um curso, a gente quer movimentar o nosso cérebro, e aí a gente acaba não fazendo. Não temos motivos para isso. Quais são os motivos? Vamos desenterrar esses motivos, botar isso para frente. Outra coisa interessante é o equilíbrio emocional. Perdemos o nosso equilíbrio emocional com muita facilidade dentro de casa, com as pessoas que mais nos amam e que mais amamos, mas engolimos um sapo danado quando a gente está no trabalho, quando a gente está lidando com pessoas que a gente não conhece. Então isso é uma parte para a gente começar a pensar nesse ponto. Outra coisa também é a realização e propósitos, sonhos, objetivos. Na última reunião, se não me engano, eu falei muito sobre reunir a família e criar sonhos, objetivos, botar as coisas na mesa. Falei sobre a importância da mesa, retomar o carinho e a transparência na mesa, que é um dos móveis do lar que tem perdido a sua utilidade, né? E aí? Como é que estão os nossos sonhos? Eu não quero parar de sonhar, porque o dia que eu paro de sonhar é que nem parar de andar de bicicleta. Ela cai, ela tomba para um lado ou para o outro. Se motivar, e nós vamos chegar na área principal, já aqui. Motivar-nos, eu estou falando de área por área, só para que a gente entenda que nós precisamos ser homens plenos. Em cada área nós precisamos estar atuantes, quer seja no trabalho, quer seja no nosso lar, quer seja com os nossos filhos. Eu fico olhando o Valmezinho, e é muito legal a gente ter amizade no Face, porque eu fico curtindo o genro dele lá com a filha, lá não para, lá trabalhando lá na Cristolândia. Eu fico, meu Deus, que envolvimento, que coisa gostosa, isso é ser família. E às vezes eu posto coisa nossa lá também, da minha família, não sei o quê, e as pessoas: poxa, você posta muito. Eu falei: mas é claro, eu posto mesmo, e vou continuar postando, porque postar bobeira, postar piada, postar desgraça, isso aí, incendeia que nem palha seca.
Todo mundo sai programando, compartilhando aquilo. Postem sim, mostrem que a família de vocês é bênção. Não tem esse negócio, claro que tem que ter umas certas reservas, uns certos cuidados com postagens, mas não deixem de postar a felicidade de vocês, não, e de principalmente exalar isso, sabe por quê? Porque existem famílias que querem ver que se a família de Cristo dá certo. Porque muita gente aí fora que não conhece a Cristo, acha que a gente vive de ilusão, acha que a gente vive de uma forma enganosa, ou seja, não, aquilo ali é tudo fachada. Pode ver que tem problema. Claro, todos nós temos problemas. Interessante também, queridos, é ver os recursos financeiros. Hoje em dia, Satanás tem tentado nos derrubar com os recursos financeiros, e é preciso que tenhamos esse domínio em casa, essa negociação em casa, trabalhar isso com a esposa, trabalhar isso com os filhos. Isso é fundamental para que essa área também seja uma área equilibrada. Eu estou falando aqui de um equilíbrio geral, pleno. Contribuição social, né? Como é que está a gente se preocupar com isso? Tem muita gente que não se preocupa, vira aquela melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas não, a gente precisa se preocupar sim, com uma série de coisas. E aí vem também família, como é que está o relacionamento familiar, como é que nós estamos com a família. Hoje vocês estão aqui enchendo o tanque de vocês, para vocês rodarem muito lá fora, na presença do Senhor, com a família de vocês. Desenvolvimento amoroso, como é que está o nosso relacionamento amoroso? Isso é fundamental. Não existe época, eu estou com 21 anos, vou caminhar agora para 21 anos de casado, e olha, a coisa mais linda é a gente se apaixonar pela mulher, a mesma mulher o tempo todo, como um filme que tem aí, parece que a moça perde a lembrança, e todo dia a luta daquele homem era fazer com que ela se apaixonasse por ele de novo, porque no final do dia sempre acontecia. Vida social, eu esqueci o nome do filme, mas como se fosse a primeira vez. Isso mesmo. Vida social, como é que está a sua vida social? Tem muita gente que se enterra no trabalho, se enterra em afazeres, se enterra num monte de programações, e aí no caso não tem tempo justamente para desenvolvimento amoroso, nem mesmo para a família. Então a gente precisa entender que nós também somos seres gregários, somos seres que precisam desenvolver, seres que precisam levar a família para passear, os filhos para passear. E aí, meus queridos, a criatividade, o hobby, como é que estão os nossos hobbies? Quantos aqui tem algum hobby? Tem uns que tem hobby de pescar, tem uns que tem hobby de jogar futebol. Falar nisso, já teve futebol aqui já? Já teve? E quem foi? Olha só aí. Mas ele veio com uma camisa muito, né? Bonita, né? Quando a gente está aqui na frente, a gente tem que concordar com tudo. Isso é bom demais. Carlinhos, eu olhei agora para o Carlinhos e falei assim, quase que eu pensei que o Carlinhos estivesse te acompanhando. Então, como é que estão nossos hobbies? Isso aqui, gente, isso aqui é fundamental, sabe por quê? Deus está dando a chance de cada um de vocês aqui de se integrarem mais e mais. Agora, isso não pode parar por aqui. Isso nunca deve parar por aqui. Isso deve firmar-se em relacionamento, porque a coisa mais gostosa que tem é você ajudar o teu irmão numa mudança, porque às vezes ele não tem dinheiro para contratar 3, 4 para fazer aquela mudança, e aí dane-se aquela hérnia de disco. Vá lá ajudar, comer aquele bolinho de fubá, bater aquele papo. Ó, eu toquei no calcanhar de Aquiles de alguém aí, mas eu não queria. Então, meus queridos, daí a gente vê a plenitude, a felicidade, e chegamos num ponto fundamental. Quais são os motivos que nós temos para cumprir mais e mais, e efetivamente, o ID de Jesus? A gente vê lá em Mateus, capítulo 10, versículo 33, que o próprio Jesus fala, né, se me negares diante dos homens, eu vou te negar diante de Deus. A gente às vezes, muitas das vezes, imperceptível, às vezes a gente nega Cristo.
às vezes a gente deixa algumas situações nos levarem para a carne. Isso é uma coisa que Paulo fala também. E aí a gente deixa de cumprir certas coisas, deixa de cumprir algumas situações e nos impormos e falar assim, não, peraí, por que estão fazendo isso agora? É uma minoria que está fazendo essa pressão toda aí, para o terceiro sexo, para libidinagem, levar as nossas crianças a verem aquelas pornografias, dizendo que aquilo é arte. Sabe o que está acontecendo? A nossa sociedade está calada. Agora nós começamos a reagir a alguma coisa, mas nós estávamos calados. Nós estávamos calados. E agora que a gente começou, a gente precisa se unir mais. Não importa se batista, se assembleiano, se somos cristãos, se somos crentes na palavra do Senhor, se somos verdadeiramente fervorosos, a gente tem que se unir como um grande povo e falar, não, aqui vocês não vão fazer isso com as nossas crianças. Então é uma forma sim da gente se isentar de algumas responsabilidades. Então, queridos, como é que está a nossa espiritualidade? Que nota nós estamos hoje dando a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de servir a Cristo, a nossa capacidade de estarmos mais diante da obra do Senhor? E olha só, não estou falando somente obra de igreja não, tá? Muita gente aqui, todos vocês aqui são cascudos na fé, sabem disso. O seu vizinho precisa conhecer Jesus. Não importa que música ele bote lá para tocar, é a nossa vida, são os motivos que nós temos, que motivo eu tenho para escutar a música desse cara, e no dia, ainda logo quando ele sair do condomínio, eu apertar, dar um abraço gostoso dele e falar assim, poxa meu querido, bom dia para você, que Deus te abençoe. Isso faz uma diferença incrível. O motivo é que você quer aquela alma para o Senhor também. Esse é o grande motivo. E nós estamos negligenciando. Muitas das vezes nós negligenciamos. Eu estava vendo agora o Meirelles, eu gravei até o nome dele, o guarda Meirelles. Gente, aquilo ali é coisa séria. Aquilo é coisa séria. Você ser expansivo, brincalhão. Ah, mas olha só, Mansur, eu não tenho essa personalidade. Eu não sei chegar nos lugares e ficar brincando, ficar... Ótimo, vamos respeitar então a sua personalidade, a sua forma de ser. Mas procure em Cristo, veja, ore para o Senhor mostrar para você que tipo de dom e talento você tem para encontrar essa alma e para você falar, chegar com a mensagem dessa alma. Ele vai abrir esse caminho. Então nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito. E como diz a palavra do Senhor, como diz, o corpo, o corpo está sempre degladiando com o espírito. E a alma, nosso chip de lembrança, nosso HD, ele tende a variar. Então o que está tendo mais peso? O corpo, atender as necessidades da carne, ou atender as necessidades do espírito? E aí a gente para ver. Eu acabei... É para o outro lado? Para cá? Ah, tá. E aí, no caso, a gente vai ver quais são os motivos para adorar a Deus. O que nós estamos fazendo, então, para a gente verdadeiramente levar isso adiante e começar a... Bom, pera lá. Vamos mudar essa situação. 1 Tessalonicenses 5, versículos 23 a 24, diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Quando o nosso espírito, queridos, ele tende a ter mais peso, ele tende a ganhar mais consciência, quando nós temos motivos para elevar, fazer com que o nosso espírito se aproxime mais de Deus, ele ganha mais peso e efetivamente ele começa a contrabalançar e bota o corpo lá em cima já brincaram de gangorra? Ele bota o corpo lá em cima de castigo, de brincadeira. Então a gente para ver que é fundamental que tenhamos isso. Vivemos uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito, né?
E qual é a motivação que nós temos? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 17 e 18, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso é fundamental. Quando a gente lê a palavra, a gente entende que é muito difícil a gente contrariar a nossa carne. Eu estou numa luta danada para tentar emagrecer lá em casa. O Joilton sabe disso. Minha mulher está lutando, essa parte aqui, ó, a parte do aparelho degustativo, e esse que recebe toda a comida, só os gordinhos vão me entender. Como aqui quase não tem gordinho, então, o Gilberto está em todas, rapaz. O homem querido danado. E aí, no caso, não tem jeito. A gente fica... É uma tentação, mas é incrível como o corpo pede para você comer bem. E você chega nas reuniões da família, a mulher fica com raiva, te olhando com raiva. Porque você tem que comer. Aí eu falo, gente, o que eu vou fazendo aqui? Vou ficar tudo bem, já conversei, estou conversando com todo mundo, mas poxa, um churrasco, ela, não, mas come só, não come a gordura, e não sei o que, fica aquele negócio. A mulher de quem aqui é assim também? Eu sabia. Ainda bem que está sendo gravado, que eu vou levar isso para ela, falar assim, olha como a gente tem que orar pelas mulheres. Não é? E aí, rapaz, eu fico naquele negócio, lutar contra a gula. Não é gula, olha o meu tamanho, eu preciso me alimentar bem. Minha pediatra falou isso. Contrariar o médico. Então, aquele tal negócio, a gente precisa entender a cabeça da mulher. E a gente já falou um pouco sobre isso uma vez, naquele momento, que as cacholas, né, são diferentes. E aí a gente para ver o seguinte: tipos de cristãos e tipos de pessoas que precisam ter motivos na sociedade para influenciar. Queridos, quando a gente vai para aquele primeiro tipo ali, nós vamos encontrar os irmãos muito comprometidos e pouco capacitados. Muito comprometido e pouco capacitado é aquele que está assim, ó, que está querendo ajudar no ministério. Pô, ele está tão comprometido, ele adora o louvor, não sabe tocar nada. Aí ele fala assim, não, deixa comigo que eu vou lá, não sei o que, e começa a tocar o violão todo desafinado, o pessoal está cantando em ré, ele está cantando em dó, ele é comprometido com a obra do Senhor, só que ele não sabe, ele não está capacitado para tocar, ele não aprendeu a tocar. Aí a igreja tem que investir num cursinho para ele. Por quê? Porque tem que aproveitar o comprometimento desse homem. Isso é de Deus, isso é motivo, ele está motivado na casa do Senhor. Vamos pagar aqui, vamos ajudar esse irmão. Vem cá, fulano, você que sabe tocar guitarra, ensina aqui para ele tocar um pouquinho. Nós vamos encontrar os muito capacitados e pouco comprometidos. São justamente aqueles que estão lá embaixo, nas cadeiras, está vendo aquele louvor sair daquela forma, batendo nos ouvidos, aí fala assim, não me chamou, então, deixa assim. Mas rapaz, vai lá, você sabe tocar, ajuda. Não. O pastor chamou, não quis que ele tocasse? Deixa ele lá. Olha só, os irmãos estão tudo balançando a bochecha. Ninguém está gostando desse louvor, não. Poxa, e o comprometimento com a obra de Deus? Extremamente capacitado, sabe tocar tudo, mas por um ego, por uma soberba, não me chamaram porque eu sou o cara. Deixa tocar. E queridos, nós encontramos então, e o que é, graças a Deus, a grande maioria, os muito comprometidos e muito capacitados. É o que nós precisamos fazer, nos capacitar mais em determinadas áreas, para que esses motivos aflorem. Fazer mais reuniões em casa, fazer reuniões de repente lá naquele vizinho que você sabe que de jeito nenhum ele vai botar o pé dentro de uma igreja, ou do seu primo, ou da sua prima, ou dos seus sobrinhos. A gente precisa estar antenado e criar motivos
para que Deus nos use. E estarmos bem alinhados com isso. Temos nos preocupado de verdade em resgatar vidas? Isso está intrinsecamente ligado com a motivação. Nós estamos aqui para crescer enquanto homens. E quando eu falo isso, estou falando para mim também, tá? Toda mensagem primeiro vem para quem está levando ela. O que eu preciso fazer para melhorar? Para alcançar mais vidas, para alcançar mais almas? Mateus capítulo 9, versículo 35 e 38 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós estamos responsáveis por arregimentar mais trabalhadores para a seara de Cristo. Vamos criar esses momentos aqui. Esses motivos precisam crescer mais e mais dentro de nós. Olha só que turma linda, que turma forte. Estive na igreja de vocês também, de igual forma. Muitos estavam trabalhando numa outra ação, num outro ministério, que a igreja também tem, braços, a igreja com vários braços, a igreja povo, né? Isso é fundamental. Queridos, e aí no caso, quando a gente vai em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 7, diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Criar motivos, porque muitas das vezes a gente está tendendo na nossa sociedade a formar grupinhos, panelas exclusivas. Nós não incluímos muitas das vezes aqueles que precisam. Essa ovelha perdida que eu estou falando dela. Quem é a ovelha perdida dentro da sua família? Dentro do seu condomínio, dentro do seu prédio, da sua rua? Quantas ovelhas ali perdidas e desgarradas tem ali? E vou dizer mais, não precisa a gente ficar na rua, né, gritando e pregando, como a gente muitas vezes vê algumas pessoas fazendo de uma forma até violenta, porque passa às vezes uma moça com a saia, olha lá, aquela saia, eu já vi isso no centro da cidade, olha lá, aquela saia ali é coisa do diabo, aquela ali, aquela vai para o inferno. E aí ele está representando a gente, e aí fala assim, tá vendo aqueles, olha o que é ser crente, o que é ser cristão, ó. É ter essa cabeça aí. Mal sabem eles que existem as denominações, que existem as formas de você lidar, que existe, aquilo ali é um despreparo, coitado. Aquilo ali ele está muito comprometido, mas ele está pouco capacitado para fazer aquilo. Então, meus queridos, somos os líderes espirituais dos nossos lares? Como está aquela ovelha desgarrada do nosso rebanho? Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 a 9 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e aprenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Ensinar aqueles que estão em casa.
diz uma frase muito famosa que sucesso sem sucessor é ter fracassado. Muitas das vezes as pessoas se conscientizam, se acham assim, sentem-se assim, vencedores, mas muitas das vezes a gente não prepara os nossos dentro de casa. Nós precisamos mais do que nunca preparar as nossas crianças, porque olha o que eles estão fazendo com elas aí fora. Eu tenho pessoas na família que estão degladiando, agora não, graças a Deus, mas ficaram um bom período aí, alguns colégios que elas estudavam, estavam ensinando ideologia de gênero, estavam ensinando o que é a multiplicidade de relacionar-se com pessoas do mesmo sexo, e aí no caso elas chegavam em casa com essa, e olha, discutiam ferrenhamente, a ponto dos pais ficarem desesperados. Então, é por isso que nós precisamos estar dentro de casa, tendo motivos para ler a palavra do Senhor. E qual é o motivo? Não deixar nossas ovelhinhas se desgarrarem desse rebanho. Não pode se desgarrar, não. Trazer eles para cá. Se de repente o teu irmão, se de repente o teu primo não tem capacidade para falar da palavra de Deus, peça a ele: vem cá, você me permite tomar um refrigerante com as crianças em qualquer dia desse na tua casa e aproveitar a sala? Vou desligar a televisão, vou desligar som, vou desligar tudo, hein? E posso bater um papo com eles? Ler uma passagem bíblica para eles? Eu duvido que esses pais se recusem. Eu duvido. Eles vão achar bom. Eles às vezes não têm capacidade para fazer isso. E também não tem força para ir à igreja. E aí no caso nós somos esse canal para eles. Temos motivos para deixarmos um legado espiritual para as nossas famílias. Motivos de deixar legado espiritual. Salmo 1, capítulo 1 a 3 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que tipos de frutos nós estamos dando? Precisamos dar bons frutos. Precisamos sair desse congresso de homem aqui maravilhoso, sabendo que nós verdadeiramente somos a diferença onde quer que estejamos. Temos motivos o suficiente para isso. Olhe ao redor do seu lar e você vai ver seus filhos, sua esposa, seus vizinhos, seus sobrinhos. São os grandes motivos que vão nos fazer ter forças para levar a palavra do Senhor de uma forma dinâmica, de uma forma diferente. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei. Não, só leia a palavra. Não queira pregar para eles, não. Leia a palavra, leia João para eles. Vai ser fundamental. Queridos, Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 16 diz: vós sois o sal da terra, e vós sois e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos essas luzes, nós somos esse sal. E aí eu quero fazer um momento aqui especial para falar sobre motivos. Queridos, na nossa vida, quando nós nascemos, lembra aquela época, né? Fralda, pá, chupeta. Vamos imaginar que isso aqui seja a vida que Deus nos deu. Achou engraçado, né? Isso aqui foi a vida que Deus nos deu. Essa é a nossa vida. E aí, nós começamos a vivê-lo.
temos a grande responsabilidade enquanto pais, mas porque no caso nasceu aquela pequena alma ali, aquele pequeno ser vivo ali, então nós precisamos, né, deixá-los preparados. E aí eu começo a pensar no seguinte: muitas das vezes nós temos uma mente fechada, digamos que isso aqui seja a nossa cabeça, o nosso corpo, e nós temos uma mente fechada para novas informações, novas possibilidades. Mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, fulano de tal que canta bem, fulano de tal que toca bem, pastor da minha igreja prega demais, mas eu não tenho capacidade. Então a gente está com a mente fechada para muita coisa. E aí, em um determinado momento, nós, como estamos com a mente fechada, a gente tem planos e projetos na nossa vida. Quantos aqui se programam para grandes planos, grandes sonhos com as suas famílias? Acredito que todos. E aí esses grandes sonhos estão representados aqui nessas bolas maiores, essas bolinhas aqui. Mas aí nós também temos os pequenos sonhos, os pequenos objetivos, que também são intrínsecos na nossa vida, que são representados por essas bolinhas aqui, pequenininhas. E aí, por serem mais fáceis, por serem menos dificultosos de trabalhar, a gente começa a dar mais atenção, mais foco, mais energia aos pequenos sonhos. E a gente começa a entender que, poxa, você não tem aquele objetivo de se formar? Não, tenho. Você não tem o objetivo de fazer aquela casinha? Não, tenho, mas calma, Deus está à frente, né? E você vai se acomodando, e aí quando você vai vendo num determinado período da sua vida, você está enchendo a sua vida, a sua mente com pequenos planos, pequenos objetivos, pequenas realizações pessoais. Aí você se dá conta disso e fala assim: agora tem que correr atrás do prejuízo. Aí começa a querer correr atrás do prejuízo e com os planos maiores, e em determinado momento você vai vendo que você demorou muito a agir. Então agora os pequenos planos tomaram conta dos grandes planos. É o que a gente chama de potencializar sua energia. Mas aí você, quando começa a ter uma visão diferenciada, pedir apoio ao Espírito Santo, você começa então a focar os primeiros grandes planos. Não, peraí, eu quero focalizar a minha realização pessoal e com a minha família nos grandes planos também. E ao mesmo tempo que você vai trabalhando os grandes planos, você vai trabalhando também os pequenos, porque os pequenos também fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente vai trabalhando os nossos pequenos planos, mas não esquecendo dos grandes planos, porque nós precisamos ter uma agenda na nossa vida. E essa agenda tem que funcionar. Planos e planos e planos, e aí de repente por que isso? Porque você está com a mente aberta. Você está com a mente aberta a mudanças, a transformações. A nossa sociedade está mudando, a nossa sociedade está se transformando. E aí você começa a ver que quando passa o tempo, quando você menos espera, a sua vida, ela encaixou perfeitamente. Grandes, médios e pequenos planos estão dentro da sua realização pessoal. E aí, aquela sua vida, ela passa a ter um significado diferente para você. Que nesses planos aqui, representados por essas bolas de isopor, estejam o ministério de vocês, a família de vocês, o compromisso que vocês têm com o próprio Deus, de ganhar vidas para Ele, e de fazer pessoas felizes como vocês também o são. E aí a gente para ver que eu perdi o negócio aqui. E aí a gente, meus queridos, começa a ver que existe um mundo maravilhoso. Um mundo maravilhoso.
E aí esse mundo, né, que a gente vê árvores, vê rosas vermelhas, né, flores, e aí eu penso, que mundo maravilhoso. Eu queria pedir a ajuda ali do... I see green, so green, railroad too. I've seen blue, or you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, all of life, the bright blessed day, the dark second night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of rainbow, so pretty in the sky, and so on the face of people going by. I see friends shaking, hands high in dew, and we are saying I love you. I have baby cry, watch the grow, that brightest moon, that I not know, and I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Eu gosto muito também quando Elvis Presley cantava uma música do nosso inário, essa aqui, meu querido, da... Não, por favor, pode baixar. Grandioso estudo. E aí eu peguei a tradução não, peguei o original dela. E aí o caso ficou assim. Obrigado, querido. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. O Senhor. Oh Senhor meu Deus.
E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então hei de cantar, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh Senhor, Ele é muito grande, Ele é maravilhoso, Ele que verdadeiramente nos dá força para caminharmos, para termos motivos para viver, motivos para sorrir. Pode colocar a apresentação do lado onde eu parou. E aí, meus queridos, nós vamos ver que ideia sem ação, a ideia mais a ação é igual a realização. Que não saiamos daqui só com a ideia de fazer algumas coisas, mas que saiamos daqui com a ação de fazer muitas coisas. Vocês estão tendo momentos especiais juntos, vocês estão tendo mensagens fortificadoras. Amanhã terão mais um dia abençoado, que continue sendo esse dia abençoado para vocês, mas que vocês cresçam mais e mais, e façam tudo que está entrando agora em conceitos valer a pena, e bote em prática. Falo muito sobre a trilogia do relacionamento, e a trilogia do relacionamento está calcada em 3 grandes pilares, que é o teu relacionamento extrasensorial. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Extrasensorial porque foge aos sentidos do mundo, foge aos sentidos do ser humano, tato, paladar. Você não consegue ver Deus, Deus é invisível, você não consegue sentir o cheiro de Deus, você não consegue apalpar Deus, mas por isso que como é que está a tua relação extrasensorial, fora os nossos sentidos normais, como é que está a sua relação intrapessoal, você com você mesmo, você se olhando no espelho e dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não esquecendo o 11 e o 12 em Filipenses. Queridos, como está então o teu relacionamento interpessoal e com as pessoas? E a gente para ver que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Einstein já falava isso. Nossa mente está abrindo, está expandindo por uma série de novas propostas. Podemos nos motivar influenciando pessoas? Claro que sim, é claro que sim. E aí a gente para ver, motivar é igual a habilidade mais a influência. Vocês têm habilidade, vocês têm a influência para isso, e a gente sabe que a habilidade pode ser aprendida e desenvolvida por alguém, e também sabemos que a influência é saber conseguir envolver as pessoas do pescoço para cima e não do pescoço para baixo. Vamos colocar isso para funcionar. Um exercício mental que eu gostaria que nós fizéssemos agora, para justamente ratificar isso que nós estamos falando agora, cita uma pessoa ou algumas pessoas que vocês acham que fizeram toda a diferença na sua vida. Pode ser um avô, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser uma pessoa especial. E aí vocês vão ver o seguinte:
Quando vocês vão pensar nessa pessoa, e aí no caso eu faço assim, a seguinte pergunta: existe algumas qualidades dessas pessoas? E aí quando você fala sobre as qualidades delas, nós vamos falar então, baseado em sua experiência, cite 3 qualidades dessas pessoas que foram essenciais para influenciar a vida de vocês. Eu estou falando aqui de pessoas que influenciaram as suas vidas, porque vocês também são influenciadores. Vocês precisam estar saindo daqui motivados para isso. Você acha que essa pessoa que já nasceu com todas essas qualidades? Não, claro que não. Essas qualidades vêm de conceitos de uma sociedade, conceitos de ensinamentos, né? E todas as qualidades que estão nas suas cabeças, né? São comportamentos, então são escolhas. Que saiamos daqui com a escolha de fazer diferença. Podemos mudar nosso comportamento e buscar influenciar mais vidas. Não basta conhecermos essas qualidades que nós temos, os nossos dons, os nossos talentos, e ficarmos somente na ortodoxia, somente conhecer isso. Nós temos que partir para a ortopraxia. Características e benefícios, né? Nós temos essas habilidades. Se você tem várias habilidades, então essas habilidades que você está desenvolvendo em você, elas podem proporcionar benefícios para tantos. E aí a gente vai ver, nossos verdadeiros desafios começam dentro de nós mesmos. Vocês são uma bacia, uma caixa d'água, uma piscina de desafios. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso está lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, e diz também a palavra do Senhor: criem metas e objetivos pessoais, para vocês. Muito bom foi ter falado aqui sobre os motivos que nos cercam. Muito bom saber que Deus é com cada um de nós e que nós podemos fazer toda uma diferença. Mas criem motivos para vocês fazerem ainda mais e melhor. E vamos criar metas e objetivos. E essas metas e objetivos, elas têm que ser mensuráveis. Não criem nada acima da expectativa, da capacidade de vocês. Elas precisam ser específicas. Não fiquem copiando a meta dos outros. Copiem, façam a meta que vocês sabem que vocês podem chegar. Elas têm que ser temporais. Crie essas metas, persiga-as e cumpra-as, porque senão vocês vão se desmotivar. E sei que elas precisam ser atingíveis também e especiais para vocês, queridos. Com metas bem definidas a gente consegue pular dificuldades, obstáculos. Nós conseguimos uma série de coisas diferentes na nossa vida, porque nós não vamos arredar o pé. Nós somos chamados para uma grande missão. Nós somos comissionados por Deus a sermos arautos da palavra do Senhor, aonde quer que estejamos. E estamos cheios de motivos para isso. Amém? E por fim, eu gostaria de agradecer esse momento a vocês. Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer e saber que cada um de vocês fazem parte de um grande exército. E quando vocês chegam em casa, vocês encontram as suas guerreiras lá também. Pequenas, grandes, pequenos guerreiros. E vocês fazem toda a diferença na vida deles. Foi bonito escutar aqui o Carlinhos falando que a esposa nessa. Porque olha só, gente, como é gostoso saber que uma família inteira crê no poder da oração. A gente às vezes fica escutando e falando de oração como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma moda, como se fosse Mas a oração, ela tem efeito. A oração é poderosa. E aqui a gente orou com fervor e a gente tem certeza absoluta que Deus vai estar operando na vida do Luiz Fernando, se não me engano, né? André? Zé Luiz, está vendo? Eu não consigo, rapaz, com o nome eu tenho um problema muito sério, viu, Valtinho? Mas todos os nomes, é verdade. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força. E eu queria terminar esse momento com o último louvor, que eu gostaria que vocês cantassem junto comigo.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Abençoe cada família aqui representada, Pai. Abençoe cada homem, Pai querido, aqui presente, Pai. Que eles possam estar levando porção dobrada do Teu Espírito, Pai, para que possam fazer toda a diferença onde quer que eles plantem os pés deles. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. E reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Ô Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Deus os abençoe, queridos. Carlinhos, por favor. Sempre uma bênção, né? Podemos ouvir. Pastor Wagner, ano passado eu ainda não tinha o título de pastor, depois
teve na igreja, foi quando houve o concílio, e aí oficializado o pastor Wagner Mansur. Mas muito bom tê-lo conosco mais uma vez, trazendo essa mensagem aí, né? Sempre nos motivando para esse trabalho do Senhor. Mas a gente vai estar encerrando e fazer o seguinte: como todo ano, a gente tem aquela foto aí no domingo, né, para ficar caracterizada lá no nosso encontro, e aí a gente prepara uma camisa. Assim, né? No passado teve, este ano não teria, mas por última hora o Wagner chegou lá também, deu uma força, nos abençoando com um pouco. Então, vamos providenciar. Ele fez e trouxe, e a gente vai distribuir agora, para que o propósito é o seguinte: no domingo pela manhã todos estejam com essa camisa. Já vem ali para o café, né, e a gente pode, depois na hora de ir embora, pode trocar, botar sua roupa, mas pelo menos amanhã, no nosso encontro, no momento de café e almoço, e até a foto que a gente, né, tira, usando essa camisa. Então o Gilson e o Valmir foram ali buscar, para a gente distribuir isso. Então os garotos lá, alguns que estão aí, amanhã a gente faz um jeito de entregar pela manhã, ok? Então só pedir a paciência mais um pouquinho de vocês para guardar, porque isso aí ali vai ficar difícil para a gente estar distribuindo.